Graça e paz, pessoal! Eu sou o Pedro. Eu sou Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! E aí, Thalita? Sim, episódio... eu tô bem. Eu ia perguntar se você tava bem. Eu ia falar que é um episódio diferente. Não, é verdade. Um episódio ímpar. Ímpar? Ímpar é uma boa palavra. Ímpar. Inenarrável, inefável, Imensurável. indescritível. Imensurável eu gosto também. Também eu Faraônico, sou babilônico, estratosférico. Isso aí mesmo. Tantas coisas, né? Enfim, quem tá vendo a gente falar... Lacta, farinha láctea. Quem tá vendo a gente falar tantas coisas e tão sorridentes, não imagina que já são mais de 10 da noite e que a gente tá aqui desde as 2 da tarde. Exatamente. Gravando incansavelmente. 10 da noite que a gente pensou. São exatamente 10 e 11. Ô, louco, bicho! 6 e ônibus. A gente já quer pedir perdão porque esse será, sim, um episódio mais randômico. Nós vamos trazer assuntos aleatórios. Já tá todo mundo amiga. louco aqui já. Trazer uns memes, às vezes, são 10 e ônibus. Eu gostaria de dizer que os nossos integrantes da equipe estão tomando café com coca. Todo mundo Eu muito já tô na doido. coca. Eu tô na água, viu? Já saí do Doido de coca. café. Exatamente, Imagina às se 10 fosse café. horas. Sim, e sem perspectiva de ir pra casa. Exatamente. Estamos Mas aqui estamos desde a hora que a gente felizes. chegou. Obrigada. E Foi nada. 2 horas. Mas enfim, eu tô muito feliz, assim, porque hoje a gente teve um episódio muito legal com as mães mais cedo. Exatamente. E foi muito bom o Choremos. conteúdo. E também porque é muito legal estar com vocês, mesmo que por tantas horas seguidas. Mas eu gosto de vocês. E eu tô feliz Olha, que a gente mentira. hoje tem esse espaço pra dialogar de forma mais livre. A gente vai ter que botar uma censura em Lucas, porque toda vez que ele abrir a boca vai ficar pi, 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 pi. Olha, isso vai ser um conteúdos pra quando a gente tiver o Seja Membro desbloqueado. Eita, legal. Então fiquem ansiosos, se inscrevam no canal, Conteúdo sem censura. compartilhem para o pessoal. Censura. Sem censura. Compartilhem para o pessoal se inscrever também, que a gente vai ativar o Seja Membro, vai ter conteúdos maravilhosos, inéditos, inenarráveis, Indescritíveis. imensuráveis, Inefáveis. Inoxidável, né? Inoxidável. inoxidáveis. Estrogonoficamente. E temos uma notícia não muito boa e uma notícia boa. Já Tá. acabou, já foi. A notícia não muito boa é que estamos encerrando a primeira temporada com esse episódio. Que E a peninha. notícia boa é que vem a segunda temporada repleta de novidades e conteúdos topados, imensuráveis, inenarráveis, Inoxidável. inoxidáveis, estrogonofináveis. Conteúdos maravilhosos pra você, pensado com propósito pra sua vida. Aleluia. Amém, eu tô empolgada, Deus. eu tô muito feliz. E Pedro, antes da gente começar o nosso episódio inenarrável, inefável, inoxidável, estrogonofável, a gente não pode esquecer de agradecer aqueles que estiveram com a gente durante toda essa temporada. E a Verdade. gente agradece imensamente a vida dos irmãos que acreditaram nesse projeto. Estiveram conosco desde o primeiro episódio até aqui. Todos aqueles que participaram de forma mais Aqueles que breve ou mais participaram do duradoura. sorteio no começo, Lá no começo. Eu estava lá. Vamos mencionar o nome da gente galera? ganhou. Queremos Eu agradecer ganhei. a Josi Joias, que nos apoiou, a vida da Milena. irmã Milena, que foi uma bênção pra gente, a Anne e a Isa, na pessoa da empresa de Isa Makeup Shop, sempre foram maravilhosas com a gente, Brisa pastor. Net, Edu Cortes, ao pastor Sidney, quem mais que nos ajudou? Que eu acho que eu não esqueci ninguém. É isso aí. Se a gente A esquecer- todos Net vocês. Falou. Brisa Net, Edu Sim, Cortes, sim. Josi Joias, Pastor Sidney, que abençoou a gente tanto com o nosso projeto, deu a oportunidade desse projeto acontecer, confiou na gente. Não. Estragou
Estragou tudo, vai ter que voltar do começo. Enfim, todas essas pessoas que nos ajudaram, Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Vocês são instrumentos na mão de Deus e continuem sendo abençoadores e que Deus continue abençoando vocês e prosperando cada vez mais. Muito obrigada, porque através do apoio e do incentivo de vocês, todo esse projeto pôde acontecer, todo esse projeto foi impulsionado e vidas foram tocadas. Muito obrigada, o galardão no céu de vocês vai, né, já está lá. Glória a Deus. Umas pedrinhas a mais na coroa. É verdade. Rapaz, oi. Enfim, muito obrigada, né, a essas pessoas que estiveram aí presentes. Nós agradecemos imensamente o apoio de vocês. E hoje nós novamente estamos aqui com os nossos patrocinadores Edu Cortes e Brisanet, na pessoa de Edilson Júnior. E Muito Eduardo obrigada. Couto, de Edu Cortes. Exatamente. Vocês são bênção, procurem eles vão oferecer um Vai estar serviço de aparecendo excelência. o Laueturt. Isso. Yes. Laueturt, tá aprendendo inglês? Popcorn. Lauetard. Vai estar aparecendo aqui o Laueturt deles. E também, provavelmente, vai ter na descrição. Se não tiver, cobre um editor. É verdade, a gente passa o arroba dele do Instagram pra vocês cobrarem. Mas enfim, e não somente isso, desse lado de cá, todos apontando para cá, por gentileza. Ali, olha, aponta aqui, editor, por favor. O nosso QR Code. Se você se sentiu abençoado por esse projeto, tocado pelos nossos cortes, pelos nossos episódios, enfim, por todo o conteúdo que é produzido, e você quer nos abençoar, você pode nos abençoar através desse QR Code. Por quê, Pedro? Porque abençoando a nossa vida, a gente vai trazer um conteúdo de qualidade pra você. Que não é fácil estar aqui com esses microfones, são caros, câmeras são caras, iluminação é cara. Trazer um ambiente confortável também para os nossos convidados que estão vindo aqui. Também não é uma coisa barata. Comida pra nós. Nosso salário também, né? Que tá atrasado. Ih, mas pesou o Editor, clima. bota o bip aí pra eles não escutarem. É. E é isso, pessoal. Abençoe a gente que... Eu tenho certeza que cada vez que vocês abençoam, vamos estar trazendo um conteúdo de mais qualidade para vocês. Mais conteúdos com propósito para a vida de cada um. E é isso, né? É isso. Bom, antes da gente já emendar o nosso papo, então, de toda forma, muito obrigada a você que é nosso patrocinador e a você que é nosso abençoador. Vamos então iniciar nossos episódios com a equipe do Evancast. Levantou! Não. Misericórdia. É brincadeira. Enfim, sejam muito bem-vindos nesse espaço e eu gostaria que vocês se apresentassem nesta ordem aqui e, se possível, falarem a função de vocês. Lembrando que atrás das câmeras nós vamos colocar uma foto dela aqui. Nós temos a nossa operadora de câmera, tá aqui. Nossa operadora de câmera, Júlia, você é maravilhosa. A gente te ama, Te amo, Júlia. A gente te ama, Júlia. Você é Júlia, diva. folha de maracujá. Ela falou, viu? Dá um ganho o microfone que dá pra pegar. Ela fugiu das câmeras, mas ela está sempre presente e ela é uma bênção. Júlia, a gente te ama. Beijo. Vamos lá, se apresentem, por gentileza. Eu sou Maria. Sou esposa de Pedro, aquele cara ali, ó. Esse cara ali. E eu fico aqui mais nos bastidores, estou sempre aqui ajudando, apoiando. Estamos sempre por aqui. Eu sou Isabela e eu sou diretora e RP e roteirista. Faxineira, isso aí é Faxineira também. faxineira às vezes Ela é também. nossa dona. De 25% só. Não, Tu está demais 25% nessa é de conta Thalita. aí. É. Vixe, essa matemática não tá fechando. Eu sou Thalita Gomes, apresentadora deste episódio, desse podcast. Eu sou o que mais, eu sou só isso, né? Eu não Às faço vezes nada. você é faxineira também. Eu sou faxineira. Lava louça. Lavadeira. Dá pitaco nas coisas, briga Sou com todo mundo. decoradora de interiores, exteriores e de tudo que há. Uma pessoa que fala muita coisa boa. Arquiteta. Eu dou excelentes ideias, não me ouvem, fazem o que querem, veem que as ideias que eles deram não eram funcionais, percebem que as minhas ideias inicialmente eram boas, Ratinho! e depois fazem o que eu falei. Eu sou um cérebro bem funcional por trás aqui. Sou silenciada muitas vezes, mas Muitas? eu sempre tenho razão. O resto até agora é só... Então, Eu sou Thalita. Ai, meu Deus.
Eu sou Pedro, apresentador do podcast, juntamente com minha amiga Thalita. E somente isso. Somente. Não, ele pensa um pouquinho também, ele eu ora, ele penso. faz as coisas, organiza. Eu mando, ninguém faz- obedece. É verdade. É verdade. Mas eu tento mandar, pelo menos, né? Eu gostaria de informar Seu que o nosso mandãozinho. salário está atrasado, viu? Confiaram, disseram que o líder do podcast era eu, mas ninguém me atende nada. Eu vou falar, o povo fala, cala a boca! Meio Ai, difícil. cachorro velho É aqui. isso, eu sou Pedro. Apresento o podcast com Thalita, como vocês sabem. E agora eu vou passar pro meu amigo Lucas. Eu sou o Lucas, faço os cortes do podcast. Só. Sucinto, prático. Só isso Dá mesmo? uma opinião aí nos cabos, nas coisas, nos fios. As câmeras, os cabos. Só faço o que o povo manda técnica, mesmo. né? É. Lucas é o único que faz as coisas que eu mando, viu? E sabe, o resto das meninas não. É porque... Sandra enfim. Lefim, Que a gente- que faz o que você manda. Porque a gente tem medo de perder o emprego, né? Aí o que a gente faz? O salário tá em dias. Não. Bom, eu sou Um dia vai Sândulo. cair. Eu sou Sândulo, sou o editor, né, do podcast. Também faço algumas coisas técnicas, tipo iluminação, penso em algumas coisas, enquadramento de câmeras, a parte de gravação, a parte meio bruta, né? A gente tá fazendo aí e tal. E O homem é bruto. vocês estão vendo o quanto de trabalho, né? Tenho, né? O salário tá atrasado. E vocês, né? E o salário, ó. Tá complicado, né? Aqui Por eu isso quero que agradecer ele tá também a mais- vocês, né? Que é o nosso último episódio, porque depois disso aqui vai cair. O canal vai cair, vai acabar. Não, graças a Deus. não. É isso, rapaz. Enfim, sou Sandro, Meu editor, Deus do céu. e é nóis. Vamos aproveitar que estamos nesse papo aqui e tal, de equipes, de coisas, não sei. Tem alguma história que deixou marcada assim na memória de vocês, Ai. da trajetória da temporada, que possa ser dita em rede Possa ser nacional dita, e né? internacional? Teve algum momento que ficou marcado assim no coração de vocês durante toda essa temporada? Porque assim, né, estamos aqui como uma equipe, foi assim, eu vou dar minha opinião, né? Foi muito legal tudo que a gente construiu durante essa primeira temporada, de verdade. Cresci muito como ser humano, como cristã, como mulher, como várias Altura. coisas. Como? Em altura. Em altura, sim. Brincadeira. Mas cresci muito. Foi muito legal ver o projeto iniciando e tomando forma. Porque eu lembro desde lá atrás, quando o Pedro tava planejando as coisas e tal, eu lembro quando o Pedro me fez o convite pra apresentar junto com ele, que assim, há muito tempo Um atrás... convite que tinha duas opções. Ou sim ou não. Ou sim, que era a letra A, e a letra B era a letra A. Mas foi meio assim, né? Foi meio assim. Eu lembro que a gente tava Meio sentado que numa hamburgueria. Você vai apresentar o podcast. Sim. E você tem duas opções. Ou você apresenta, ou você senta na cadeira e fica falando no microfone. A gente tava. Primeiro eu lembro daquele primeiro momento em que a gente tava sentado lá numa Foi hamburgueria que a gente numa sempre pizzaria. vai. Não, foi numa hamburgueria. Era o primeiro. Ele tava falando que ia ter um podcast e tal, dando umas ideias de nome, umas ideias horríveis. Horrível, Umas ideias horrível. rudes. Agradeçam boa. a mim pelo nome Olha, do podcast. É verdade. Como era? Pode crer. Pode. Não, ainda é boa? Não, Pode crer. não. É não. Não pode vai, não Não. pode crer. Agora. Aí tinha uma outra que era. Evangelizadora Podcast, É, IBNE mas nome Podcast. ruim. E quem foi que escolheu o Evancast? Evancast. Eu? Bel, De chegou e nada. disse, não sei o que, Evancast. Aí a gente ainda ficou meio assim, pensantes, e ok. Aí, muito tempo depois, a gente se encontrou não sei aonde, a gente tava indo pra uma confraternização, Esse de sei canto é lá, muito de quê, da visitado, não sei multimídia. aonde. Oi? Esse canto é muito visitado, não sei aonde. A gente tava indo pra uma confraternização da multimídia, do Ministério de Multimídia. Eu não sei nem por que eu tava indo, porque eu não era parte do Ministério. Gabriel. Você tava acompanhando o Ah, Gabriel. Gabriel. Verdade. E aí, numa carona, uma abençoada Gabriel numa carona. Aponte. Gabriel, obrigada. Inclusive, Gabriel, meu amor, eu te amo. Você... Gabriel, você é o melhor namorado, Gabriel. Ele agora, eita que corre que eu fiz. Poderia estar com minha namorada, agora ela tá 11 horas da noite gravando vídeo e eu aqui Pois é. esperando ela. Eu tinha um comentário pra fazer, mas esse eu decidi censurar. Vou voltar pra minha história. O que eu tava falando? Ah, sim, a bendita da carona. Aí Pedro chegou e falou: que não sei o quê, vamos apresentar. Era, acho que o Evanews, que era os avisos da igreja. os avisos da igreja. Aí quando chegou lá no meio de todo. Aí você topa, beleza. Aí quando chegou lá no meio Detalhe, de todo mundo. A gente tava indo pra confraternização da multimídia
que E estava todo o eu já ministério tinha em reunido. mente de convidar ela e já apresentar ela no mesmo dia pra todo mundo. E foi o que ele fez, porque ele, não sei o que, você topa, Propósito beleza. de Deus, Quando rapaz. chegou lá, no mesmo dia, só deu tempo da carona do carro, tava no carro, ele, vamos, eu falei, bora. Do caminho Não do teve centro tempo pra nem de eu o Mochotó. pensar, desistir, mudar de ideia. Ele no mesmo dia, não, gente, Thalita que vai apresentar o negócio lá no meio da galera. E aí, tipo assim, não tinha mais como eu negar, né? Aí tava todo Não, mundo do ministério, o pastor e a galera. Eu, meu Deus, e Na frente de agora? todo o Ministério Multimídia, do pastor presidente da igreja. Só. Mas aí, enfim, aí depois disso começaram as reuniões pra gente começar a planejar e eu ver o projeto sair das ideias e ele começar a acontecer. E não só começar a acontecer, mas ele começar a tomar um corpo, assim, sabe? Eu ver ele começar a ganhar edições e a gente começar a chamar as pessoas e as pessoas começando a conhecer o projeto e querendo vir e as pessoas conhecendo e falando, eu sou Pedro, eu sou Thalita, quando vem a gente e compartilhando os cortes e ver tudo isso se desenvolver e acontecer, pra mim foi sensacional, assim, de ver um negócio que antes era só uma ideia maluca e virou realidade e se desenvolveu, porque quando eu digo de tomar corpo, né, ele foi ficando mais robusto, foi chegando mais gente pra equipe, a gente foi começando a fazer coisas melhores e mudando, assim, equipamento, tudo ficando melhor, cada vez melhor, a gente se aprimorando cada vez mais. Eu fiquei muito feliz de ver o que a gente construiu nessa primeira temporada, tanto no sentido de projeto, quanto no sentido do que foi trazido. Eu gostei muito dos convidados e dos resultados, do que as pessoas trouxeram e compartilharam. Eu, em particular, teve um episódio assim que todo mundo ficou só parado e não tinha o que dizer. Eu acho que vocês vão assistir. Já assistiram, né? Que é o Vai ter final. assistido já, vai ter saído. Mas, pra mim, o meu favorito É o foi um episódio que... com Rosália. Isso, esse daí foi sensacional. Todo mundo só ficou parado e sentindo a presença ali. E teve um que, pra mim, em particular, foi muito importante, porque não tá no ar, mas a gente passou uns 40 minutos me ouvindo chorar. Ouvindo uma das convidadas trazer coisas incríveis e por causa da presença dela, do que ela trouxe, minha vida foi muito tocada e eu pude dar continuidade em algo que Deus me chamou pra fazer. Eu tinha parado, eu sabia que precisava voltar e eu tinha muito medo. E ali dentro do que ela trouxe, na oração que ela fez, eu pude dar um novo passo assim na minha caminhada e é um dia que eu nunca vou me esquecer. E foi graças ao trabalho que todos nós desenvolvemos aqui, Deus tem direcionado e cuidado, e pra mim foi muito marcante. Eu sou muito feliz de estar aqui. Sou muito feliz de estar com vocês. A gente passar várias horas do sábado juntos, gravando e se estressando com fio, com internet, com câmera, com coisa. Meu namorado ficando ali, ó, tadinho, o bichinho, tá aqui o dia inteiro sem fazer nada. Mas eu sou muito feliz de estar com vocês aqui. Saindo tarde. Dormindo no colchonete. Devia ter uma foto dele deitado ali no Bota vai aqui, ter, editor. com certeza vai ter. Uma foto. Nem vai ter essa foto, talvez. Vai tirar agora aqui, peraí. Mas enfim, teve mais alguém que gostaria de comentar sobre algum momento que foi marcante, assim, durante a temporada? Eu gosto bastante, né, dessa ideia do podcast, porque a gente acaba se unindo, todo mundo, por um propósito, e a gente fica ali à frente com os convidados. Então, acaba que a gente tem um pouco mais de contato com eles, né, a gente sabe de várias coisas que acontecem, então, consequentemente, a gente é impactado melhor pelos testemunhos deles. E assim, que me impactou bastante foi o episódio da Érica, que ela, tipo assim, foi como uma resposta do Senhor pra minha vida acadêmica, porque tudo que ela falou ali, eu tava sentindo que era pra mim, né? E ali não foi, tipo, em cima do altar, não foi uma pregação que ela fez, foi só um momento de conversa que ela teve com a gente, decorrente do podcast, né? Porque se a gente não tivesse trabalhando no podcast, consequentemente a gente não estaria ali naquele dia. E ali eu não teria a minha resposta. Mas A visita dela pra mim também foi sensacional. Sim, foi e fez sensacional. assim na minha mente em várias e aí eu coisas, fico muito amei. feliz de estar participando dessa grande loucura de estar gastando entre aspas, né, o nosso sábado aqui, todo mundo junto, mas que me faz muito feliz. Eu amo estar com vocês. São pessoas muito legais de se conviver. Vocês são meus amores, vocês duas, vocês três, meus amores. Excluiu vocês, não. Vocês não. Peraí. Fazer o quê? Fazer o quê, né? Vocês são Tivesse legais. na Fazer o quê, Nélio? Fazer o quê, Nélio? Quem sabe, sabe.
Todo mundo tá assim, guardado no meu coração. Obrigada por vocês toparem também. A gente todos tá só na vocês. pontinha, tipo, o coração dela é aqui, aí aqui tá a menina. Aí na pontinha lá no final tá a gente. Até O porque rabo da tá gata. lá na pontinha, né? Mas eu agradeço muito por vocês aceitarem essa loucura e saibam que cada um de vocês foi escolhido pelo Senhor de estar aqui. E saibam também que o trabalho de vocês, por mais difícil que seja, estar aqui não é em vão. O Senhor recompensa, o Senhor vê. E existe um memorial lá no céu, como Rosália disse, de tudo que a gente faz. O Senhor tem gravado, e isso vai sim contar como um serviço ao Senhor, né? E eu fico muito feliz de servir com vocês, e eu agradeço muito, muito mesmo de estar participando. Agradeço a Deus de estar participando do podcast, de estar ali mesmo no off, e muitas vezes só nos bastidores, mas me faz muito bem, porque ocupa meu tempo, ocupa minha mente, me faz pensar nas coisas do alto, me faz ter perspectivas diferentes das coisas, me faz ver os testemunhos diferentes das pessoas, né? Poder ouvir de diferentes pessoas, por exemplo, de Rosália, que eu nunca tinha ouvido o testemunho dela, mas ouvir aquele testemunho foi muito impactante. E eu sei que o Senhor tem grandes coisas para operar nas nossas vidas. E como Amém. promessas já foram feitas, não sei se vocês já ouviram, tipo, já pegaram algumas promessas, mas o Senhor já fez promessas que nós vamos... Olha, nós vamos voar, viu? Nós vamos Amém. viajar Andar de avião. e voar pelas nações, viu? Então, se prepara aí, viu? Se prepara. Tá vindo uma coisa muito forte. É o que eu falo para as meninas, que mesmo que ninguém assista a gente, mesmo que o canal não vá pra frente, mesmo que a gente não cresça, a gente já foi edificado em cada episódio. Exatamente. Até tecnicamente mesmo, porque eu acredito que a gente aprendeu muito sobre luz, sobre certeza, câmera, com sobre certeza. muita coisa. Só de estar participando, a gente se desenvolveu muito e cresceu muito espiritualmente também. Porque Exatamente. o tanto que eu já aprendi com cada convidado que veio, cada testemunho, às vezes eu tava com uma dúvida na minha cabeça, igual o da Érica que você falou. Eu tava vivendo uma turbulência acadêmica e ela veio e respondeu, assim. E ela nem faz ideia, porque foi numa conversa Bem normal. Uma conversa ali. E é isso, mesmo que o canal vai pra frente, tá, gente? E a gente vai viajar de avião. Mas, mesmo que não fosse, ainda assim a gente seria muito impactado. E já valeu a pena por tudo que a gente já viveu até aqui. Sim, sim. Fala tu, Pedro. Fala aí, menino aí, como foi vocês caíram aqui de paraquedas? Ô, velho. Foram obrigados. Sandro e Lucas, eu chamei os dois na mesma hora, não foi? Foi. Na verdade, a gente era reserva, né? Na verdade, a gente queria a Rebeca. Foi. Mas ela tava muito atarefada, aí Aí veio ela Lucas. falou, ó, eu vou mandar aqui um... Foi o jeito, né? Fazer o quê? Vou mandar um substituto Fazer aqui. o Não quê, se preocupe não que eu vou treinar ele. A gente acreditou em Rebeca por treinar Lucas. Foi, exatamente, foi. E aí, Sandro? Eu não entendi, eu sei coisa prática. Foi, né? Foi. Pra soltar piada ele é bom, né? No entanto, ele É mais fácil soltar piada do que... Bom, como o Pedro falou, né? Ele chamou a gente bem... Assim, já tava quase meio que nos 45 do segundo tempo para começar o projeto, né? E aí... a gente, não, vamos lá, vamos... Na verdade, Vocês chegaram no quê? No terceiro, quarto episódio? Não, Por aí, né? eu comecei a editar o primeiro. No começo. Eu Foi? editei Foi. o primeiro, que foi o do Pastor Eu acho que eu Sidney. entrei primeiro... pouco tempo depois, né? Acho que foi coisa de 4 dias, eu acho, de 45 do diferença. segundo tempo. Aí depois Sandro entrou. Foi. Foi, aí eu sei que eu editei desde o primeiro episódio, já foi Só eu não editando já. participava... Só não participava É, da das operação. gravações, Eu só recebia o material, só... Tanto é que teve uma questão lá de um Sem de áudio. um episódio, não foi que chegou, eu fui editar. Que tristeza. Aí, O episódio tava sem som. isso acontece. Eu tava sem o áudio. Rapaz, A gente às vezes. Acontece não. A gente começou... Não, acontece. Eu também acho. Às vezes- Eita, talvez. Às vezes acontece, tipo... Deus lhe abençoe. Tipo, hoje mesmo. Hoje a gente teve um grande imprevisto para gravar o... Hoje, por exemplo, a gente teve um grande imprevisto para gravar o das mães, né? Sim. Internet e tudo. E nessa correria, às vezes, pode acabar acontecendo alguma falha, né? Júlia, tá saindo o áudio, né, Júlia? É Pelo importante. amor de Deus, né, Júlia? E São pode 11 acontecer, mas, enfim. Né? Pedro chamou nos 45, assim. Eu fiz, vamos embora. Literalmente, não pode ficar Tipo assim,
na minha vida comum, né, eu trabalho como videomaker hoje, né? E aí surgiu essa oportunidade de estar editando, coisa que eu já estou fazendo já diariamente. Eu fiz, ótimo, eu nem imaginava, né? Mas aí foi excelente. Uma das coisas que talvez mais me marcou assim no podcast, logicamente, tem o episódio da Diaconisa Rosália, que foi, tipo assim, de arrepiar desde o início até o final. Um episódio Sim. ímpar. Eu tava operando, tipo, não teve comentário, não teve pergunta, nada. Foi só a gente ali sentindo só o negócio. Fora nos bastidores, a gente ouvindo ela falar que conheceu o Will Smith. Will Smith, foi engraçado. Aquela foto foi muito boa. Mas foi bom, assim, outra marcante também foi o da gente, eu e Lucas. Tipo assim, eu nem imaginava, a gente já tava trabalhando na operação, tudo, mas nem imaginava de um dia estar contando a história da gente lá no podcast. Foi um negócio, assim, foi legal. Foi muito bacana. E acho que é isso. Eu acredito que a gente começou com o pé realmente direito, assim. Sim. Nessa primeira temporada. A segunda temporada a gente já tem planejado já, né, algumas coisas. E vai ser muito bom essa segunda temporada. Pelos convidados, tudo. Vai vir... O pessoal vai gostar. Assim, da parte que eu posso falar, principalmente dessa que tá todo mundo falando, da experiência que teve, em qual foi o podcast que teve uma experiência marcante para cada um. É difícil falar porque, como eu faço o corte de uma coisa específica ali, né? Então, eu meio que entendo o que aquela pessoa quis passar ali naquele pequeno trecho ali de 1 minuto, de 30 segundos e tal. Então, é muito difícil você não se edificar através de uma pessoa que está contando um pouco da sua vida ali. Então, tipo, o episódio que eu gostei muito, assim, principalmente do conteúdo, foi o da Érica, missionária, né? Da missionária Érica. Achei muito bom ali o conteúdo dela. O de Rosália não estava presente, mas... Daqui a pouco a gente vai ver, né? Vai ser. Aí, teve um que eu gostei muito de fazer o corte, foi o de Janderson. O de Janderson tem uma pitada de nostalgia, né? Porque ele cresceu, na verdade, sendo liderado por Janderson. Isso. Aí eu gostei muito de fazer aquele corte ali. Aquele dele ali foi... Pra mim foi um dos melhores. Ele não foi a melhor edição, mas pela história ali, como eu também estava envolvido, a gente estava envolvido, tá, naquelas histórias ali. Sim. Então... Pra mim foi top mesmo ali, aquele o Divan também, ali. né? O Divan também. Também foi nosso líder. Sim. Se bem que ele não falou ainda tanta coisa que eu gostaria de que ele tivesse falado, mas na próxima vai ter, com certeza. Chiquérrimo. O nosso episódio também foi muito legal. Ah, não, vamos puxar a sardinha pro nosso lado, sim. Eu amei. Foi mais ou menos. Sem brincadeira, mas eu gostei. O nosso tá melhor. Esse é melhor. Esse a gente tá dividido aqui, ó, mulheres e homens, nem percebi. Foi intencional. Ah, foi? Eu não vi, não. Eu tava fora nessa hora, tava lavando a louça. Enfim, não importa muito a opinião, não. Eu gostei muito do nosso episódio, assim, porque ele, além de ter sido... Pra mim, foi muito leve. Nós estouramos. Estamos estourados, segura que a mãe tá estourada. Pois é. Eu gostei muito, porque foi muito leve, foi muito tranquilo. E também ver aquele episódio existir e o conteúdo dele foi muito fruto de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, assim. E saber que eu pude caminhar com vocês e gerou aquele conteúdo. E agora a gente... foi sarada em muitas coisas, viveu muitos milagres e agora a gente pode compartilhar para que outras pessoas sejam saradas também. Para mim é uma sensação assim sensacional, tipo, sensacional. Tá frutificando aquilo que Deus fez na minha vida. Eu fiquei feliz. Sim. Olha, vale a pena, viu, maratonar o Evancast. Nossa, quem não muitos assistiu episódios nenhum bons. episódio, vocês estão perdendo. Porque os cortes são sensacionais. Sensacionais. Ver o conteúdo inteiro também é muito válido, assim. Sim, com certeza. Muito bom ver todos os episódios e tudo ali. Muito bom. Eu gostei muito. É lógico, né? Fui eu que gravei, Só faltou- fui eu que editei. Então, né? Qualidade, né? Lubrigação. Tô brincando. Agora só falta Pedro falar que Pedro é o único que não. Isso Ele tava pensando Vai, esse tempo como todo. dono. Tô pensando aqui o tempo todinho, mas tô me segurando também pra poder não chorar. Quando vocês estavam falando aí... Chora. Mas realmente,
vocês falando, e vai passando um filme na cabeça de tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já passou. Apesar de ser apenas 21 episódios, eu acho que é 21 episódios, 21 Sei lá. episódios. Já foi tanto episódio, grave. Apesar de ser somente 21 episódios, mas foram dias marcantes, episódios que marcaram realmente a nossa vida e que vem atingindo um propósito de olhar os comentários nas redes sociais e ver que pessoas que estavam tentando desistir dos ministérios voltaram, que já vi comentários assim de pessoas que estavam querendo se afastar de Deus, voltaram através dos cortes, e pessoas falando que foram muito edificadas, muito abençoadas através do podcast. Isso é imensurável, Inenarrável. Mas esse é o propósito, né, do podcast. Não é para que a gente cresça na nossa área popular, né, que a gente se torne popular, mas que pessoas sejam abençoadas através desse podcast. Pessoas venham assistir e realmente ser edificadas, aprender mais de Deus, crescer no seu ministério, aprender como caminhar com Jesus bem, aprender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que não conhecem, conheçam Jesus através do podcast também. Esse é o propósito do podcast. Não é fama, não é dinheiro, não é sensacionalismo, não é nada. É simplesmente apresentar Jesus para aqueles que não conhecem e fortalecer aqueles que já conhecem. Então, ver todos esses episódios que a gente produziu e todo o fruto que a gente vem produzindo através desse podcast, isso é realmente emocionante e mostra que a gente estamos indo no caminho certo, no propósito certo, através do podcast. Sim. É isso. Aplausos para Jesus. Peraí que me deu tempo. Tivemos vários momentos marcantes, principalmente no off. Por exemplo, o episódio que Obrigada. tá gravado sem áudio, aí só descobre depois que já finalizou, já Tipo foi o pra cabo da edição. internet torado. Cabo da internet da fibra ótica hoje. Partiu. Torar, com tudo preparado, as convidadas esperando, todo mundo pronto pra começar. Que mais? Thalita Já passou e deu um rolou? chute no roteador. Só pode Nossa, dizer que Thalita não sabe. chutando as câmeras. Toda Oh, vez Jesus. eu chuto as câmeras, sou criticada. Em minha defesa, bota uma câmera bem do ladinho do meu pé. É inevitável. Me perdoa, Sândalo. Me perdoa Ei, aqui. mas o Querer fazer uma convidado também retratação fica pública. do lado. O convidado também fica do lado e o convidado nunca chutou. Não, mas fica Ei, mais longe. Eu tava só observando na gravação da missionária Érica. Ela passou, tipo assim, tava o pedestal da iluminação aqui e tava a câmera aqui. E tinha um espação pra ela passar aqui. Ela passou no meio aqui. Ela não esbarrou na câmera. Agora a Thalita dá a volta e bate. Ela dá a volta e bate, eu não sei como. Isso é perseguição. Enfim, deixa eu ver o que mais que vocês querem falar. Tem joguinho, é? Tem. Ah, a produção preparou joguinhos. Aí, ó. Banco imobiliário. A mãe de Thalita acabou de mandar mensagem pra mim dizendo... Bel, Cadê a famosa Thalita? pergunta. Cadê Cadê Thalita? Se você não entendeu, e se você também não que entendeu voltar. fazer o quê, assista o episódio das Das mães. mães, O episódio mais longo da temporada, mas sinceramente eu amei o episódio das mães. Muito bom, assim, Ó, de verdade, muito bom. Me surpreendeu, viu? Antes da gente Foi, ir foi, aos joguinhos, uma das perguntas que nossa diretora preparou é: o que mais surpreendeu vocês em trabalhar junto com essa equipe? Eu acho que a sintonia de todo mundo, mesmo que no início a gente não fosse tão próximo, Sim, sim. sabe? Uhum. A gente virou uma grande mistureba de núcleos. Foi surpreendente que a gente se desse tão bem em trabalho. Sim, todo sim. mundo São se deu personalidades bem. totalmente diferentes. Totalmente. Até porque a gente faz parte da mesma igreja, não tem ninguém de fora da igreja, mas em contrapartida a gente também nunca. Cada um participa tipo, de coisas diferentes. coisa a diferente. gente não Nunca se andou conhece, junto não. assim, Nunca tipo. foi do mesmo grupo. Eu sempre andava com o Sândalo, aí a gente começou a andar com o Pedro um pouco depois, por causa da multimídia e tal. E também a gente nunca andou com as meninas, então. E aí a gente Foi se bom. deu bem e eu acho que foi muito legal ver um empenho genuíno de todo mundo, assim, em fazer dar certo. E em querer fazer o melhor, sabe? E eu acho que isso reflete demais no nosso trabalho, porque eu não vejo ninguém trabalhando com
com má vontade, ou de qualquer jeito, ou fazendo só porque é obrigação, mas eu vejo todo mundo, assim, trabalhando com vontade Sim, de fazer sim. dar certo, de funcionar. E ainda Tô muito trazendo feliz. ideias pra inovar, né? Sim, pra melhorar, coisas pra diferentes, aperfeiçoar. não, tipo ali, tá bom, então vou continuar levando na mesma. Ou então só Mas não, dizer, sempre- tá ruim e não Sempre achar uma procurando solução. melhorar. Eu gostei muito. E é muito legal que a gente trabalha em igualdade. A gente consegue, tipo, se respeitar na medida Sim, do possível, sim. cada um na sua área e tal. É muito legal. Sim, sim. Assim, eu acho que o que mais fez dar certo, no meu ponto de vista, também foi acho que foi o profissionalismo mesmo, de como a gente faz as coisas darem certo aqui. Então, eu não vejo ninguém trabalhando de uma forma meio que desleixada, assim, meio que displicente. Cada um é profissional naquilo que... Não é que seja profissional 100%, mas age como profissional. Isso já muda totalmente o rumo de tudo. Não, e entendeu? busca, assim, conhecimento, né? Tipo assim... Sim, sim. Não Trabalha fica com só- seriedade. não Aham. fica só estagnado na onde tá, mas busca conhecer, querer melhorar, né? Sim, Querer sim. trazer inovação. E ninguém é um peso pra equipe. Tipo, Maria, Não você faz tem a nada. função de fazer Tão isso, você não carregando. fazer e tal. Acho que o sentimento de que todo mundo tem é que quer que dê certo a coisa, né? Todo mundo Eu acho vestiu que a o que camisa. nos Todo mundo nos vestir a move camisa. mesmo é a visão do reino, né? De querer fazer que o reino de Deus seja... Se torne conhecido. seja conhecido Sim. em todos os lugares. E o meu desejo do fundo do meu coração é que, vá bem muito, que todo mundo possa ver o Evancast e seja não edificado. Pra nossa, Por nós. nosso Não, conhecimento, não mas é. porque realmente a gente faz com o intuito, assim, tudo de que as pessoas sejam edificadas. E eu realmente acredito que tem muito conteúdo precioso, Sim, espiritualmente falando, para que as pessoas sejam tocadas. Sabe quantas histórias que passaram por aqui e até mesmo a gente que estava ali, muitas vezes sem pretensão nenhuma, foi tocado. Então eu creio muito em que tudo que a gente está fazendo está sendo feito não de maneira vazia e vã, mas que realmente está sendo feito com um propósito, como a gente diz, e que esse propósito está sendo cumprido. E isso é muito gratificante. O que me chocou bastante, assim, que eu fiquei, nossa, que massa, foi quando o corte de Rebeca alcançou 20 mil views. 25 mil no 25 TikTok. Mil, né? No Uau! TikTok. Foi. E isso aí Não sabia. Então, Foi. tem 25 já. Eu Já achei tá que em era 25. A gente tava vendo essa semana, né? E no Os que- YouTube, inclusive o. Por isso que eu disse que a gente tá shorts lá, né? O short. O Ele mais alcançou- Foram de visualizador vocês, de Bel. do episódio de E aí eu vocês. fico Me pensando deu um assim, pânico poxa, tão grande. Meu Deus, apaga, minha gente. Eu fiquei pensando, poxa, gente, isso é incrível. Tipo, é algo que a gente tá fazendo aqui no dia a dia com tanta leveza. Sim. Já alcançou 25 mil pessoas, corações. Sim, Ela é sim. Então Sim. imagina o tanto de gente que já foi tocada por aquele corte. Uhum. E os nossos também, que a gente não tinha dimensão que ia bombar. A gente Ter estava 1.000 feliz porque a gente ia assistir, ia ter Sim. 13 mil. Nossa! Eu não sabia nem que ia ter corte. Eu também não. Aí Porque também querem boicotar a gente sempre, né? querem calar a gente. É porque, na verdade, o episódio de vocês estava pra ser extra, né? Só que Saiu acabou como o que as episódio coisas- principal, foi. As coisas foram caminhando e aí a gente colocou como principal, né? Aí saiu os cortes, tudo Olha, bem só tá vendo certinho, aí? né? Se não tivesse Coisa de saído Deus, corte, ó. Tá vendo? Eu sou também responsável pela postagem dos episódios. Aí muitas vezes eu fico olhando, inclusive, a questão lá das estatísticas do YouTube e tal. E, tipo assim, a gente às vezes pensa muito pequeno, né? Só que quando fui olhar lá, de repente, não sei quantos assistidos na Angola, Que legal. no Angola? Japão, Estados Unidos. Sim, Tem Que lá? legal. eu vi. Sério? Eu fiz, caramba, como é. Que legal. Né? A gente nem imagina onde vai chegar. Cumprindo, minha gente, Que isso legal. aqui. Olha A gente nem só, imagina onde vai revelação chegar, da aí promessa chega. sendo Avião. cumprida, Pedro. Que legal. Sério, porque Que legal. é realmente uma E promessa. aí, tipo assim, eu acredito que a questão do funcionar bem, né, vai muito dos nossos bastidores, porque isso, na verdade, o projeto, o conteúdo em si, né, pronto, o episódio ali, é somente uma consequência do nosso relacionamento aqui, que é leve, que é tranquilo, né, porque se fosse um negócio, tipo, um carregando um que não quer fazer nada, ia ser um negócio chato, não ia funcionar. Ia ficar. Ia ser menos motivador de fazer. Porque, tipo assim, eu não Isso. quero ir porque eu vou trabalhar mais do que eu deveria e tal. E não, todo mundo, exatamente como foi dito. Cada um faz sua função, todo mundo E aí tem dá que fazer certo. sua função bem e é prazeroso de se estar, a gente coopera. É muito legal. É. Tem uma pergunta aqui que foi colocada.
que é como foi dividida as funções de cada um. Eu creio que quem fez isso foi eu. Destino. Brincadeira. Eu acho que foi Deus. Destino não. O de Thalita todo mundo sabe que foi forçadamente, né? É. Só que assim, que nem Bel falou, eu vejo que tudo que acontece nesse podcast é Deus direcionando. Sim. Por exemplo, a sequência dos episódios, às vezes a gente não escolhe, a gente pensa em alguma coisa, o episódio dá errado, acontece alguma coisa, vai poder sair outro. Então, convidados que era pra vir um dia, não dá certo e vem em outro. Eu vejo que isso tudo a mão de Deus, Sim. preparando e conduzindo o podcast. Ele que está à frente aqui desse podcast, não é a gente só usado aqui como ferramentas. E bem assim também foi na escolha da função de cada um. Deus foi apresentando, Deus foi revelando e foi encaixando de um jeito assim, que nem vocês falaram, foi uma engrenagem que foi encaixando perfeitamente e vem rodando e funcionando perfeitamente para a honra e glória dele. Sim. Júlia mesmo foi jogada sem querer no podcast. Coitada. Tudo que ela faz na vida dela, bichinha. Ela foi jogada Tirou uma foto de Júlia. na operação E por sem incrível- querer. E por Que incrível eu que falei, pareça, ó, eu a não sei mexer maioria- nisso não, bota a Júlia. A maioria das pessoas que entraram aqui no podcast não trabalhavam na função que fazem aqui. Foi. Por exemplo, o Lucas não sabia no CapCut, eu acho. Não. Eu acho que só Eu eu não mesmo. sabia, pensei que você já editava Não, vídeo. não. Ele não sabia Editava no não. CapCut. Graças a Rebeca Por isso treinou que a ele. gente queria Foi. Rebeca. Exatamente, foi. Por isso queriam Rebeca. Graças a Rebeca treinou ele e o homem edita cortes divinamente. Júlia também nunca tinha operado Isso aí. O software, Aquele né? Esse negócio. negócio do aí. OBS, que é o programa que a gente grava. No episódio Nunca tinha operado. aleatório, E- ela e começou a foi, né? gravar. Um episódio que precisou Sim. de uma pessoa, ela... Aí falou, ó, Eis-me é aqui. assim. Faça aí. Ele E- aqui, eu vou, foi aí ela, diva. tipo, ela poderia falar, não sei mexer, então se virem aí. Não, É, não eu- tem episódio. Eu acho que as únicas pessoas que, assim, que trabalhavam, não é que trabalhavam, mas Sandro atuavam na área, né? já atuava na área, né? Algum Mas tempo, era pouco tempo, né? vocês Se eu não me também, engano, assim, faziam Sandro- só o Sandro- Evan News, né? Mas o Evan News é coisa de minutos só, e, não E o uma Evan coisa News e o igual um Evancast podcast. veio junto, praticamente. Sim, É foi. porque foi. o Evan News começou a ser Evancast postado são bem antes. diferentes, É. porque no Evan News é um texto fechado, tem que falar isso. Ah, sim. No Evancast são É algo mais inúmeras natural, né? possibilidades. Improviso, né? Sim. É improviso, E a gente vai vendo o que vai rolando. Sandro também, quando a gente chamou, hoje ele opera, ele ajuda, né? Na área de som, na área do OBS, na área de edição e na área de iluminação. Eu Sabe. creio que as câmeras também, né? A câmera, você já tinha uma Essa noção mídia. por trabalhar na área de o filmmaking. enquadramento, Sim, né? sim. Isso. Iluminação também poderia ter um pouco de noção, né? Por trabalhar como filmmaker. Mas OBS você disse que não sabia. Não, E zero. quando eu apresentei a proposta para ele, ele falou, olha, eu aceito, vamos nessa, vamos embora e eu vou estudar. Eu não sei, mas estou disponível e disposto a aprender E é isso aí. para poder trazer, para poder vir ajudar no podcast. Então, assim, eu vejo que todos nós, assim, não tem preguiça para fazer a coisa dar certo e para fazer o podcast andar. E também vejo que em nossa equipe não existe orgulho Sim. de Nada. falar, eu sei, vai ser do jeito que eu quero e pronto. Só tá ali. Tem. Só Thalita. Mas a ninguém gente me não liga muito, ouve não. e aí vê que eu tinha razão. Eu ainda tenho a humildade de deixar usar a minha ideia. Ah, para com isso. Mas é isso. É que nem Sandro falou, quem reflete mais os episódios tá dando certos e tudo tá fluindo bem é o nosso É a relacionamento. harmonia aqui. Sim. A harmonia com certeza. Entre a equipe. Que eu creio que também foi Deus que escolheu cada um. Sim, né? definitivamente. Você. Pra vocês, o que foi que mais evoluiu desde quando a gente começou o podcast? Tudo. Iluminação, vai, som, Sim. corte, tudo. A qualidade dos Nossa, episódios. a câmera. A qualidade dos A qualidade, O atores exatamente. também. microfone. O microfone também. Eu vou Nossa, dizer, o microfone Foi também. um... Mas até foi a um... nossa desenvoltura, Pedro. Sim, sim. Porque se vê o Eu acho primeiro que todo episódio que a mundo- gente gravou. Tá ruim ainda, mas melhorou um pouco. Eu acho que todo mundo evoluiu Na sua área. na sua área, né? Aprendendo a... Cada um na sua área e tal. Eu acho que foi bem massa, assim, ver cada pessoa evoluindo e tal. Júlia não sabia mexer no OBS A também. gente ama, Júlia. Os cortes. Os cortes também Flor de maracujá. ficaram até Florzinha de legais. maracujá. O pessoal apresentando também. Então, acho que todo mundo evoluiu na sua...
E só foi aí na primeira temporada, né? Segunda temporada a gente vai... Vamos Já é outra evoluir. coisa. já é outra e onda também, assim, aí. essa evolução, essa percepção de evolução, eu vejo muito assim, né? Porque a gente tá no por trás das câmeras. Eu não sei como é a experiência de quem tá por fora, porque a gente viu o projeto sendo desenvolvido ali desde o começo, tudo Sim. acontecendo. E, sei lá, não sei se dá pra perceber, mas eu vi claramente assim, uma evolução em todas as áreas. Mas desde o princípio a gente fez tudo assim com toda a qualidade e excelência que a gente poderia oferecer nas nossas condições e com toda a boa vontade, aquele propósito, a empolgação. Foram os mesmos desde o início. Eu não vi a gente Sim. tipo, ai, que saco, ainda tá rolando. Não, todo mundo trabalhando de forma contínua, assim, gostei bastante disso. E aí veio o crescimento também das visualizações, porque Sim, tipo, sim. a gente Foi algo sabe recíproco, né? A gente Parece, sabe né? que, tipo assim, os primeiros eram umas, tipo assim, Minha 200 mãe... visualizações, 300. Agora a gente já tá batendo 900, 1.000, 2.000 visualizações. Tem um de 24 mil, assim, é surreal. Tem surreal. 3 mil, bateu Gente, no tem Instagram muito Queria também. agradecer a minha mãe também, que é a maior fã desse podcast. Ela vê todos os verdade. episódios, do início ao fim. Larissa também, viu? Que assiste Larissa, todos os episódios. sim, Larissa, sim. Ranielma. Sim, verdade, Assistem verdade. todos os episódios Muito Estão obrigada. sempre pela ali. ajuda de sem, vocês. sem pular. Sim, sabem todos. né? Janderson também, o marido de Ranielma, eles dois assistem, tipo, acho que é um no celular e outro na TV. Muito bem, ainda não viu. Gabriel, você assiste todos os episódios? Na TV. Muito Gabriel já obrigada assistiu algum pelo- episódio completo assim? Já. Mas você assiste todos, meu amor? Dois! De 21 que a gente tem, 2. Muito bem, Biel. Continue assim. E agora, vamos para o nosso joguinho. Preparar Bozó. o pé. A gente vai jogar alguns jogos. Eu nunca. Você prefere. Você prefere? Você prefere bíblico? Tanto faz. Bate e escolhe qualquer volta. Vai jogar todos. Não tô pedindo pra escolher. um. Eita, mas Ah, eu sim. estava apenas Ai. pedindo, meu Cavalo. querido dono. A gente Nossa, tem que escolher o Nossa, primeiro, o mas pioneiro, também. né? Não, Que aí ignorância. falando do Vocês estão vendo Cavalo. isso? Como A a gente equipe tem trabalha episódio unida. todinho. Nossa harmonia, nossa sintonia, a gente se respeita. Aí na primeira oportunidade. Ai, Acabou, caiu por terra. Tá, eu beleza. volto. Vai lá, eu não. Como é esse jogo aí? Né, que eles explicam? É. Se já fez, levanta a mão, tetra. se não fez, deixa abaixada. Ah, sim. Certo, Tá bom. Vai. Você vai ter que escolher. É babado. Pior pessoa deixou pra uma coisa. Vai, Thalita. Thalita, apresentadora do podcast agora. Você vai ter 30 mil perguntas. Você vai escolher só algumas, que a gente não vai... Vamos lá, eu nunca demorei pra começar a gravação. Aí vai mais Júlia, né? Que droga. Próxima. Eu nunca me emocionei com um convidado. Eu já, passei 40 já. minutos chorando. Não, no de Rosália foi 1 hora Foi de choro foi ininterrupto. arrupio, que nem diz Pedro. Arrupiou o cabelo Arrupeio. do pé. Eu nunca tive que cortar uma parte constrangedora. Nesse No corte eu não Pode corto, levantar não. os pés também. Pode Se levantar os pés. tiver, eu momento passo, tô nem aí. Não, essa aí não pode dizer não. Chorou, acabou. que não pode dizer O assim? choro é que dá visualização, aí eu tenho que deixar no corte. Eu não posso dizer nem assim por cima. Dizer Ninguém por cima. mais fala. Tipo assim, eu elaborei situação. uma pergunta de 5 minutos, assim, eu falei. Foi, é E isso aí aí. a pessoa me respondeu. Tipo Júlia. Respondeu tipo Júlia. Baixou Júlia, né? Eu falei assim, aí eu fiz, caramba, pesou o clima eu assistindo o negócio assim. Eu fico imaginando na hora, porque eu não tava. Imagino na hora, assim, como. Nossa, foi... Acho que o sangue assim foi Incrível. pro pé, né? Pior que eu não me lembro desse momento. De maneira nenhuma, assim, juro do fundo do meu coração. Então, Eu vou foi tentar bom. achar uns brutos lá, mas. vamos lá. Eu nunca inventei uma desculpa para remarcar um episódio. Vou ficar aqui pra trás pra ver se alguém levanta a mão. Eu nunca. Mas também ninguém vai levantar, né? O povo comprometido. Não, mas esse realmente eu nunca. Eu nunca terminei um episódio com vontade de fazer outro igual. Eu já. Eu já. Como é? Eu não entendi. Tipo assim, eu Não nunca terminou o terminei episódio querendo parte 2. Não, querendo viver um igual. Um igual. Você lembra que eu nunca? É tipo assim, eu nunca você já fez você levantar a mão, você nunca você não levanta. Eu nunca o quê? Terminei um episódio querendo fazer outro igual.
Foi tão bom que você queria fazer 2 vezes. Ah, sim. Eu já. Agora O Legenda, das por favor. mães, Pior já, filha. o das Legenda, por mães favor. merece parte 2, isso aí. Sim. das mães foi Nossa, muito bom. É. muito legal. Eu nunca... Inclusive com a mãe de Lucas. Ixi, não. Pra revelar os Né? podres dele. Aí não dá, não. Eu nunca fiquei nervoso com um convidado. Eu já. Eu já. Acho que Não eu nunca lembro. fiquei nervoso com convidado. Eu já. Eu fiquei nervosa quando foi pra falar Eu- no microfone. Ah, Eu nunca me perdi no roteiro. Eu já me perdi no que a pessoa Aí é tava mais pros falando. apresentadores, né? Porque, tipo assim, a pessoa tava falando, a minha mente desligou, aí eu tava assim, olhando pro nada e pensando em nada. Nossa, Ah, Pedro não. tem uma cara Ela- específica quando ele desliga. eu me lembro aqui, agora isso aqui é do off. Ela disse que só os homens Tem a caixinha do nada. tem a caixinha do nada. mas é. Que ela eu não não disse consegue ficar parada sem Sem pensar nada, foi. E acabou Mas ela de não tava revelar. pensando em nada, ela tava É. pensando em outra coisa que não tinha Exatamente. nada a Deixa de ver. defender sua amiga. Não foi exatamente isso que eu quis. Advogada. Não foi exatamente isso que eu quis dizer. Tipo assim, eu parei, minha mente estava em outro lugar, assim, tipo, eu tava viajando. Já aconteceu. O microfone. Então é isso. A maior definição de Labafé, como ó. funciona a cabeça foi de Cláudio Duarte. Que a cabeça do homem é movida por caixas, você só dá pra abrir uma de cada vez, e a da mulher é um bocado de fio, desencapado, um perto do outro, assim. Aí do nada, um bate no outro, dá um Um curto-circuito. curto-circuito. Aí pronto. Aí já era. Não comentarei. Misericórdia. Mas enfim, é tipo assim, não é tipo parar e não pensar em nada. Não existe essa possibilidade. É tipo assim, Na a gente cabeça tá da conversando mulher. aqui, eu me distraí. Aí olhando Você pra começou a tu, puxar aí eu olhei pro caixa. microfone. Caixa já foi. Aí eu fiquei com. Aí eu esqueci do que tá. Não estou ouvindo mais ao redor, mas eu tô prestando atenção no microfone. Eu começo a observar e o microfone tá cheio de pelinho. Como é que limpa? É com fita adesiva? É com a tesoura? É com. Tesoura não, como é o nome? É com a escova? Ah, entendi. Mas e se lavar? Aí eu vou pensar. Se eu fosse não- um homem, ele só olharia pro microfone e ficaria assim. É. Isso existe? Gente, como Sim. é que pode? Existe. Isso acontece. Pode ser que Acontece. o meu caso seja TDAH. É uma coisa que eu fico agoniado vendo os brutos. É tipo assim, é o convidado falando e Pedro assim. Pedro. Olha, tá olhando pra o convidado, Ou se não tá aí olha assim. assim pra baixo, aí olha assim e faz. Aí olha pra um lado, olha pro Isso é outro. o TDAH dele. Aí daqui a pouco bate pior que é. a porta ali Dá e faz vontade assim. de jogar alguma coisa em Pedro pra ver se ele... Fico, caramba, presta atenção, meu irmão. Só tem uma Presta função. Sabe o que é pior? Quando Thalita tá falando, porque corta ele- pra deles dois, aí E tá aí, Thalita, tá, eu não sei o falo, que, não sei o que, não sei o que, e vai- E assim, ó. Cadê o qual Dá pra botar aquele, tá ligado? Aquele Botar. macaquinho que fica assim É. Dá pra botar. na cabeça de Pedro. Foi. Tá, vamos lá. Eu nunca deu tive um ataque esquentamento de no motor. riso no meio do episódio. Eu tive hoje. Eu já. Com o das mães. Eu não entendi. Eu nunca tive um Quando ataque a de mãe riso de no Thalita meio do tava falando episódio. mal dela, eu ri demais ali, velho. Cadê Thalita? Cadê Thalita? Eu fiquei pensando, quando ela falou a história do mototáxi lá, que tava todo mundo mobilizado, eu fiquei Foi. pensando nos caras do mototáxi com a camisa já. Cadê Thalita? Os caras com a cartolina. A cartolina. Cadê Thalita? Pelo fazer amor o de quê, Deus, né? a polícia. É, cidade alerta. Olha, galera, Estamos pra O acompanhando helicóptero caso, assim, caso Valdez. de Alô, sexo. comandante Hamilton. A gente tá aqui sobrevoando, batendo. Eu amei ela. Eu vou dar o Corta pra mim. Agora estamos procurando aqui, tá lendo, passando. Corta pra mim, ó. E corta pra mim. Pra quem assistiu o episódio das mães, pra quem não Muito assistiu, bom. vai assistir. Vai saber que entre todos que estão sentados aqui na bancada nesse momento, Thalita foi a criança mais levada. Que existiu. Mas- Só porque Val não Ruindade. veio, né? É verdade. Graças a Deus que ela não veio. Foi. Não, mas eu revi meus conceitos sobre mim mesma hoje, porque eu passei. Olha, a pra vida vocês terem inteira ideia, pra quem não assistiu, ela sumiu 3 vezes. O sonho dela era ir embora de casa, rapaz. Gaseando aula, Vocês não gaseando aula. entenderam ali. Eu juro que eu não lembrava que eu era tão trabalhosa assim. Eu pensei que eu era uma criança tão obediente, que não dava trabalho. É, olha, A chamaram gente ela de viu. atriz, Foi. né? Atriz. Que ela era atriz, que ela Levava surra em chorava. nome de Jesus. É, Foi. gaseava a aula. Eu não gaseava. Duas Não, pra vezes. comprar um negócio no G Barbosa? E ainda foi descoberto no podcast que ela saiu mais uma vez, que a mãe não sabia. Foi pra comprar o bolo. Foi. Pra comprar o E bolo. eu me lembrava. Ela tu tinha saído pra outra coisa que foi no final da aula, que a gente não sabe ainda pra que foi. Que ela fez, eita, essa eu nem lembrava, ó, já tinha outra. Já tinha outra. Então, pra você ver o nível da nossa apresentadora. Hoje é uma mulher direita. Direita. Ela escreve com a direita. Agradecer também a Gabriel que botou ela no
No podcast. Na trilha aí, eixo, né? no eixo. Ele já tá dormindo ali. Claro. Alguém tira a foto dele dormindo ali. Ixi, meu pai. Gabriel, te amo, Gabriel. Tira foto. Tira foto. Tira uma foto, cadê? Ai, gordo não, Caramba, velho, tira foto. Essa parte vai pro ar? Vai. Teca lá e tchau, vai lavar catada, ó, Glória. Ele não acordou. Não, Rafael, você assustou, foi eu. Dá glória, irmão. Vai, continua. Eu Cadê a nunca. foto de Biel? Aqui é. Aqui. Aqui é a foto de Biel. Desculpa, Gabriel. Eu nunca Deixa brincando. cheguei atrasado no podcast. Vixe. Eita. Eita, responda aí. Ninguém tá com coragem, né? De levantar a mão. Hoje eu pensava estar atrasado, mas eu fui o primeiro. O bom daqui é que ninguém é pontual. Não, Então ninguém se incomoda, porque chega todo mundo atrasado. é verdade. Então tá Aqui tudo tem que marcar certo. 30 minutos Só antes a pra chegar na Júlia, hora. você viu a cara de Júlia? A única É, pessoa só a Júlia. pontual é a Júlia e ela tem Mas que ela, esperar mesmo a gente. assim, ela veio de carona com a gente. Então Ah, chega então- atrasado do mesmo jeito. Então eu já sei, agora aguardem. Hoje Sandro foi pontual. Quer dizer, ele disse que foi, né? Eu não fui pontual. Também Eu veio cheguei com a mãe. atrasado, mas eu cheguei antes de todo mundo. Então, o resto ele tava mais atrasado ainda. Pois é. Eu nunca pensei, esse episódio vai flopar e foi um sucesso. Sim. Bel. O nosso. O delas. Eu achei que ia ter 2 visualizações, que eu ia assistir junto com a Maria no celular dela. É, não, eu acho que não foi nem por questão de... Porque Teve- foram vocês. É porque a gente traz uns convidados que são meio que inéditos, assim, entendeu? Tipo, gente que vai pregar aqui Sim. na igreja e tal. E não... A gente nunca pensou que um episódio de pessoas que já... Da equipe. Que são da equipe, né? Que são da própria igreja que o pessoal já conhece. Vamos prosperar. Fosse prosperar, né? Tá misturada. Tá chamando a Um gente episódio de uma próxima. convidada. Não, sim. A gente Teve um- flopada, ninguém liga. Entendeu? Irrelevante. Desde- Irrelevante que a Ninguém gente... quer Desde assistir. o lançamento estão dizendo que o do menino foi melhor. Com certeza. Ainda por cima. Com certeza. Mas foi melhor mesmo. Teve um episódio que eu achei que ia flopar. Qual? Por quê? Não era por causa da convidada, não era por causa de nada, mas simplesmente porque a gente tava extremamente cansados por estar gravando 3 episódios Nossa, sim, num dia aquele só. lá, é verdade. Foi o episódio de... Não vai falar o nome. Fulano. Oxi, menino, tá Fulano doido, de é? tal. Fulano de tal. Ah, não fala não. Mas teve um episódio que a gente tava cansado. A gente Sim. gravou 3 episódios Nossa. no mesmo dia. E E foi o tão episódio legal. foi muito bom. Muito Sim, bom sim. mesmo. E Foi foi muito um dos bom. que bombou, teve muita Sim. visualização. Inclusive. Sim. Por fim, eu nunca ri em momento inapropriado durante a gravação. Lucas riu hoje. Eu já ri. Das mães. Momento monte de inapropriado. Ah, mas não era tão inapropriado. Agora já aconteceu de, tipo assim, a pessoa tá contando a história mais. Diga aí quem foi pra gente já exterminar aqui agora. Próximo joguinho, retornando dos nossos 342 cortes. de verdade. Eu também, não. O Sandro vai editar. Eu tô com medo, viu? E vai mandar a Você vai versão. ter que... Ei, Visualização detalhe, única. Ele vai ter que escutar no 0.5 pra poder Sim. ouvir cada Direito. palavra, pra poder não passar nada. Conversa, eu não faço isso nada. Quem é mais provável de esquecer que tem gravação? Quem é o quê? Mais provável de Ah, esquecer Thalita que tem é gravação. disparado. Eu. Tá ali, Eu também. Eu. Não vou negar que Não, sou. Maria não, porque tem Pedro. É, você É. Quem é mais Vai, provável? continua. Quem é Mal mais aí. provável de rir em um momento sério? Já teve essa Lucas. pergunta? Hã? Não, agora que é mais provável. Ah, tem que escolher uma De pessoa toda só? aqui. É. Lucas. É, Lucas. Eu nunca ri no momento sério. Quem é mais provável de virar famoso por causa do podcast? Bel, que o corte dela tá estourado. Tá estourada. É, verdade. Não, mas é Thalita. Thalita, né? Vamos lá. Quem é mais provável Vai passando. de ficar com fome 5 minutos depois de comer? Essa é difícil, porque todo mundo é morto de fome. Júlia trouxe uma bolacha. A gente faltou empurrar ela. Todo mundo é morto da fome. Mas era bolacha de maracujá. Nossa, a briga que a gente fez por causa de uma bolacha de maracujá, inclusive Sandro, viu? Eu? Lucas só não. não fez a briga porque não tava. Foi, você comeu a bolacha. Não, Sandro Não, comi foi só o mais uma, mas não fiz briga, quietinho, não. Foi o mais humilde. Eu sou mais quieto daqui. É sério. E eu sou profeta. Quem é mais provável de perder o foco durante a gravação? Aí é disparado, né? Pedro é. Quem é mais provável de virar meme? Pedro. Lucas. Eu acho É, que Lucas. Eu também acho.
Meme? Por quê? Vamos Ele lá, qual é seria o tipo do meme? altamente Memável. Porque eu faço o comentário mais pejorativo do mundo O aqui. ácido, né? Ele não tem filtro. É. E Ah, às isso é vezes, verdade. né? Enfim, quem é mais provável de criar polêmica? Não, mas aí tem um detalhe, sem querer. Sem querer, é Bel. acho que sou eu. É. Ele é querendo. Ele é querendo. Eu acho que sou eu. É o quê? Oi, de novo, bicho. É o quê? Não. Não entendi. Deixa ela sem entender, pelo amor de Deus. Deixa sem. Quem é mais provável de mandar mensagem no grupo errado? Tu? Talvez. Ela mandou ontem, eu acho, foi? Ou foi alguém que mandou? Foi ela. Foi eu que mandei. Foi ontem? Acho que foi. Foi alguma coisa do trabalho no grupo. Perdão. Quem é mais provável de chorar durante um episódio emocionante? Thalita. Quem é E mais Maria. provável de aparecer com a ideia maluca de última hora? Pedro. Quem é mais provável de errar o nome do convidado? Peido. Pedro. Quem é mais provável de não conseguir parar de falar? Thalita. Thalita. Thalita, com certeza. Tem hora que ela embala, menino, porque eu tenho que botar ela pra Ah, que nada. Quem é mais provável de dar um spoiler do episódio antes de ir ao ar? Acho que Pedro tem mais Pedro. tempo pra criar conteúdo. Eu não apareço muito online, não. Eu sou uma blogueira que tenho dificuldade de tempo. Quem é mais provável... É, e dá spoiler em todo episódio. Isso aqui, não foi? O quê? Quem é mais provável de orar por horas e perder a noção do tempo? Thalita. Quem fez? Uma vez eu fui fazer uma oração... Não sei se vocês sabem, eu fui fazer uma oração de Conte, gente. minuto. Atenção, todos. Eu orei 11 durante um congresso. Eu Não, acabei detalhe, com o tempo detalhe do congresso. importante, era uma dança. A gente dançou uma música, teve uma pausa, ela ia orar 1 minuto, e aí a gente ia dançar uma segunda música. Ela orou 11 minutos, ela estragou. Só foi uma dança. A Ela dança. só foi a primeira dança, Não, aí fazer a ela segunda. orou 11 minutos, estragou a segunda dança, não estragou, foi bênção no dia, mas assim, a segunda dança e o ofertório. O pastor Éder desesperado. Sim, ele já tava... a gente... Era ele que tava, pelo amor de Deus. Pelo amor de E eu passei 11 minutos orando de olho cala a boca, fechado. Eu assim, se mandou ela Thalita, cala a boca, Thalita. Para, Thalita. E ela não ouvia. Até que eu tive que ir pra beira do altar, no cantinho, fazer assim, ó, pra ela. Encerra. Quando ela não sei o que, não sei o que, Aí não sei o que, por que ela abriu o acaso olho. eu abri o olho e Bel tava assim. Aí eu... Aí chegou o mostrei assim, eu... Amém. 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 É muito bom. Nossa. Bel assim. Nossa, Bel me xingando. Bora, É Thalita. muito bom. Quem é mais provável? Eu esqueci onde é que a gente estava. Tá vendo? De travar e esquecer o que ia falar. Quem é mais provável de esquecer onde colocou o celular enquanto segura o celular? Que específico? Você também. Fizeram essas perguntas tudo pra botar Pra a culpa em Thalita mesmo. É. E quem é mais provável de ser o conselheiro do grupo? Maria. A Mariah. mulher do coque, Maria. Sim. Eu nunca... Tem que ter alguém, né? Pelo Tem menos, alguém né? de sapiência. Cortar a parte polêmica ou deixar no ar? Deixar no ar. E é isso. Essa Deixar no ar com certeza. Prefere Cortar ou deixar cortar, no ar? né, Sandro? Ei, eu acho que Cortar, deixar né? no ar é bom. É bom demais. Olha, Faça isso não. quais são as receitas pra crescer um podcast? Com polêmicas. Polêmica. Não, vamos fazer isso não. Só que aqui o nosso intuito não é crescer. Essa daqui é pra O Lucas. intuito é crescer também, mas... É. Você prefere falar o que você pensa ou manter a diplomacia? Falar o que eu penso. Aí ele fala, ele nem sente. Ele só abre a boca. Essa é a Só abre a boca diplomacia pra dele. falar Ele abre a porcaria. boca e depois ele pensa. Ele só É, fala eu penso e depois que eu falo. Essa é a Segundo diplomacia ele- dele. É falar o que antes de pensar. segundo ele gosta de passar vergonha, né? Ah, é. Não posso ver uma vergonha que eu já quero passar. É. Meu Deus do céu. Eu sou quase assim. Próximo. Um episódio bombar por polêmica ou, pressa ou mesmo. flopar sendo equilibrado, tá? Bomba polêmica. Bomba Eu não polêmica. entendi Ah, eu nada. prefiro o equilíbrio. Vamos evitar um processo. Que rapaz. Vamos Não, se evitar for pra acabar, polêmica. acaba de vez, que nem eu. Tá É, acabando. processo todo mundo Não, tem, eu rapaz. gosto de falar as coisas assim com parcimônia, com paciência, a gente discorrer sobre com calma. Ó, pra ser vitorioso tem que ter o processo, É. né? A gente aprende isso. Episódio com tretas reais ou com a paz forçada? Treta real. Treta. Com certeza. Até hoje não teve isso aí. não. Ainda. Pups. Ainda não teve, é. Ah, que isso. Porque vocês não querem trazer um debate?
Não, pra quê? Vamos falar aqui agora, então. Não, Lucas. pelo amor de Salvação Deus. se perde ou não? Não. Ei, Lucas. Não. Ei, mas tá ligado vocês? Né? A gente vive num negócio que é calvinismo e arminianismo. Rapaz! Né? Aqui a gente tem o damascenismo. Concorrente, né? Um grande concorrente. Tem não. falar, é. Continua aí. Eu quero entender sobre damascenismo. Não existe, não. Foi ele que inventou agora. Aí começou ontem a fazer você ali de... Eu amei. foi. Ó, tá vendo? Ó, Já tem um discípulo Qual é já. o nome daquele programa lá? Que ficam tirando onda da cara dele ali, bota ele no meio da Ah, é sim. fritada? fritada. Fritada, é. Tava quase isso, o Thalita ontem aqui. Vamos fazer um fritado aqui na... Meia hora lá pensando, meu Deus, como é que eu vou explicar? Não, mas é porque quando eu faço perguntas, não necessariamente eu estou trazendo uma dúvida minha. Eu quero ver você construindo o pensamento, entendeu? Não, mas Por tá- exemplo, tá a gente corretíssimo. sai da onde? Tá corretíssimo. Ela fica assim, até que ponto eu vou chegar aqui e vou botar ele no estreito? Tá. Na brecha, né? Na brecha. Vou botar. Toda vez que Sandro fala botar, eu repito, porque eu acho muito engraçado. E ele vai parece falar um pra senhor sempre, eu vou de repetir 89 pra anos. você. falei botar e tu Essa é uma pegou, não foi? palavra Acho que foi um só negócio tem no assim. dicionário de Não, sandulismo. acho que minha avó fala, minha avó que fala isso aí, botar. Botar, né? Botar. Porque lá em casa fala também. Botar. Ela é alagoana, né? Acho que os alagoanos eles têm esse costume. Aí eu acabei botar? pegando. De botar. De botar. Próxima pergunta. Brincadeira demais ou seriedade demais? Brincadeira Brincadeira porque demais. todo mundo dá resenha. Mudar de opinião ao vivo ou sustentar até o fim, mesmo sem ter certeza? Foi rápido demais, eu não acompanhei. Mudar de mudar de opinião opinião ao ao vivo vivo, ou sustentar até sustentar o a sua fim, opinião, mesmo até sem o ter fim. certeza? Lucas, ele continua na opinião dele. Não, mas tá perguntando pra todo mundo. O que você acha? Eu acho que eu sou mais de mudar, assim. Depende do argumento da pessoa também, né? Aí, se o argumento for bom A pessoa vinha achar dizer é que correto, salvação se perde é complicado. Rapaz, deixa o Até podcast ser só de brincadeira, Até rapaz. porque, tipo, esse negócio mesmo de... Agora falando sério, negócio de mais teologia, assim, a gente debatia muito, a gente trabalhava junto. E eu E falava, eles Lucas, eu tentavam não, te não convencer consigo ao acreditar nisso aqui. damascenismo. Eu não consigo, pô. Tipo o não quê? tem como. Não, tipo nada. Tipo o negócio que a gente tava conversando ontem. Sim. Algumas coisas eu tinha uma grande dificuldade que, inclusive, você falou aqui que Perguntou tem dificuldade, ontem, questionou, né? Sim. E ele converteu 2 pessoas ao damascenismo. damascenismo. É, Da não disse maçanismo, nada. exatamente. Tu já ouviu, Maria, a palavra do damascenismo? Ela tava ontem também. Ela tava ontem. Eu não ouvi. bem- Pelo Foi tão damascenismo. legal. Judas tem foi duas salvo ou não? perguntas. Rapaz, velho, tá bom, rapaz. O que eu nem ouvi. Judas foi salvo ou não? Quem? Judas. Aí, menina, é um babado. Explica aí, Lucas. Ela, não, continua aí. Aí já é um debate, viu? A segunda temporada aí. Poxa, eu queria tanto um dia da gente poder, de novo, né? Porque hoje sim a gente já tá com a hora avançada, mas a gente tem uma conversa que mistura coisas sérias com perguntas idiotas, como eu estava fazendo ontem, pra gente poder discutir mais vezes, assim. Foi muito legal. Pena que tá mas só. muitas dúvidas dessas assim que você teve, eu acho que é de várias pessoas. É do mundo inteiro, É. bem dizer, né? Sempre tiveram. Pois é. Gabriel está roncando. Enfim. Não, deixa o Ele coitado já tá ali. com a mãozinha no pescoço, assim, ó. Coisa mais linda. Fala mais que o convidado ou não fala nada? Acho Aí que é não pros fala apresentadores, nada, né? Eu acho que não fala nada, porque se a pessoa... Eu não preciso falar nada, porque a pessoa já tá trazendo muito conteúdo ali. Exemplo, Rosália, Diva. A gente não precisou falar nada, a gente não precisou instigar nada, a gente não precisou perguntar, porque já foi o suficiente pra que a gente trouxesse um conteúdo que tocou a vida da galera, assim. Enfim. Apagar um episódio inteiro ou postar com erro. Rapaz, eu acho que esse daqui Postar- vai ter que apagar, né? Esse vai ter que apagar. Talvez. Mas já teve Eu acho que episódio não. postado Não, com vamos erro testar. já, né? Como é? Também Já teve um episódio assim que teve um erro Tem uns mínimo, erros, tem umas mas unhas de teve. Thalita nos episódios, a mão dela. O de hoje Por teve exemplo, o aquela episódio lá. zoadinha tal, do computador, mas não vai. é que seja um erro. O episódio lá coisa que a gente esqueceu de fazer. Que acontece. Acontece. O episódio lá que não teve som, é meio difícil, né? Não, Não, aí não aí- tem jeito. E eu acho que o erro é normal, assim, porque fica mais natural o podcast. Sei Só lá. se botar a IA falando, né? É. Nossa. Produzir todo Pedro o texto. disse, blá, blá, blá. Thalita disse. disse. Lucas disse.
Mas enfim, vamos lá. Você prefere bíblico? Você prefere passar 40 dias no deserto com Jesus ou na arca com Noé? Rapaz, acho que eu prefiro 40 dias com Jesus. Todo Eu mundo- também. Aí é todo com Com Jesus, Jesus. Fazer o que na arca com um monte de bicho Devia feder. podre? Quem é Noé? Eu tô brincando. Tô Ih, brincando. todos os Mas detalhes. com Jesus também ia passar todas as coisas que ele passou. Mas tava com Jesus. A menina segurava ali na 40 dias sem sala, comer. Eu digo, ai, Jesus, me socorre. Ah, disse que era no deserto, não disse que era 40 dias em jejum? Ah, 40 dias com Jesus, no Ih, caso, né? deserto, Ah, deserto. entendi. Ia comer o que no deserto? Você é uma boa Pensei advogada. que tinha sido uma pizza, É, um hambúrguer. eu pensei que tinha sido um episódio que passa 40 dias de Come jejum, grilo, né? É, Aí, no deserto come grilo. João Batista não comia grilo? Então, É gafanhoto, não? Escorpião. gafanhoto, né? um negócio assim. Vai, pula, próximo. Ai, que nada também. Com pressa, é Pedro? Não, tô com sono. Você prefere conversar com Moisés no Monte Sinai ou com Paulo em uma prisão? Eu acho que No monte dava medo, o povo disse. Mas porque É. o povo gostava dos bezerros, Na né? prisão dá mais medo ainda, né? Eu acho. eu acho que O cara tá morte é preso, melhor. né? É porque Eu quando acho o povo que tava na prisão melhor também, no eles monte. geralmente não estavam numa situação muito É, legal não tava- também. Aí quando você Exatamente. vem fala na Cabelo. prisão também, né? Lembra de uma coisa, Moisés era pesado de língua. Ele gago E lá. Paulo era muito eloquente, muito inteligente. É, era mais fácil você entender Moisés falando do que Paulo. Ah, mas eu preferia Será? falar Não, com por essa Paulo. ótica é. Porque Paulo ia trazer uns negócios assim, filosofia, uns Tem uma- negócios chiques, assim, Sim, negócio pra sim, entender, sim. sabe, conhecimento, assim, umas coisas. É, Ah, mas você teria que ter também um QI mais Não, sim. elevado, né? Tá me chamando de Ixi. burro. Chamou de Sem burra. Não, tô falando que era você, não. Chamou. Ratinho. Sem querer. Você prefere ver a abertura do Mar Vermelho ou estar presente na multiplicação dos pães? Mar Vermelho. Ah, mas Deve ser vermelho. muito louco. É. Eu ia falar humildemente os pães, viu? Hoje, Os pães porque eu tô com fome, né? Queria Queria ver os pães que eu tô com fome. Depende da fome, né? Ah, eu como um bolo? Você prefere ser um dos 12 discípulos ou viver na época de Davi? Discípulo. Davi. Oi? Por quê? Davi era rei, E dois discípulos andavam com Jesus. quer ser discípulo Porque de esse discípulo Jesus. andar com Jesus. mas Davi era o homem segundo o coração de Deus, rapaz. Ixi, olha. Ninguém respeita a opinião de ninguém. É, Dá diga aí. Graças a Deus. O damascenismo perdendo seguidores. Jesus. Os seguidores que tinha e acabou de perder. Discípulo de Jesus, bora. Você prefere cantar com os levitas no templo ou dançar como Miriam após atravessar o mar? Miriam. Cantar. Ah, porque eu Cantar. canto muito bem. Dançar com Apenas Miriam. um tom. Ele queria muito cantar, né? É o Meu sonho sonho. dele. Onde eu vou realizar? Você prefere ver Decente, o tá chegando aí, eu nascimento vou de contar Jesus lá. ou estar presente na sua ressurreição? Eu não Mas eu tava entendi. falando. Você prefere ver o nascimento de Jesus ou estar presente em sua ressurreição? Eu acho que ressurreição, né? Acho que os dois, né, velho? Mas Eu acho que se fosse pra ressurreição- escolher, velho. Nossa, Acho que difícil. ressurreição, né, velho? É top, né, velho? Ressurreição, bicho. Mas Já pensou? É não, né? Foi top, né? O motivo pelo qual nós somos crentes. Ressurreição. Exatamente, é. Né, porque assim, Pra dizer, Mário, tu tá procurando quem? né, porque assim, o nascimento é um negócio Até bem importante, né? Mas, estremeceu. É, bem importante não, é. Então, mas o nascimento, assim, vou dar minha opinião, já tinha mais um sangue, já tinha mais uns bichinhos ali, um negócio mais... Não, é porque assim, o nascimento é uma coisa que você viu ali, beleza, nasceu. Mas Só tipo, Jesus, né? Mas tipo, a ressurreição você viu ele Ninguém, morrer. né? Só Ninguém. Jesus. Você viu ele morrer Bicho é doido, e pô, tô depois você dizendo. viu... Mas não, entenda o Isso é o que eu tô dizendo. santurismo. Você vê só o nascimento, você É só vê um uma menino coisa. vindo ao mundo. Você só e vê a uma... ressurreição você E a viu ressurreição você vai ver tanto a morte, você Não, vê uma pessoa não, morta... é Não, pra é só ver a o momento da ressurreição. ressurreição. Não é pra ver, você não vê ele morrendo, não. É só pra ver a ressurreição. A pergunta é só ressurreição. Até É sensacional. estremeceu. É Aí muito mais complicou. legal, tá lá. Abri minha Bíblia em João 20. Não pode, não, gente. Você Mulher, tu acha que eu prefere... canto igual o moço que A cara canta? de Júlia, gente, tá muito boa. Tira uma foto dela. Ninguém tirou foto dela, velho. Você prefere ter a Júlia, fé de sorri, Abraão ou a sabedoria de Salomão? Sabedoria. Sabedoria. Salomão. Você A fé de prefere Abraão. viver na época Quer do- catalogar demônio, é bicho tu? Catalogar demônio. Não, a sabedoria. Não quer dizer que eu vou para o lado do mal. Vai, próximo. Você prefere viver na época do Antigo Testamento ou do Novo? Novo, graças Antigo. a Deus. 8 por 8. Pô, de Davi, né, velho?
Ele insiste em Davi, né? Davi é gente boa. Não, mas eu só tô falando de Davi Quem vai ser? pra ninguém Lucas. ter a mesma opinião, rapaz. Entrevista agora, É Lucas. só pra quando você ser- for pro céu, se você for, Se por acaso. quem vai ser a primeira pessoa que você vai começar? Davi, né? Davi era rei, né? Júlia vai procurar se tem um pé de maracujá lá. Não, mas se bem que o Novo Você Testamento gosta. o povo tava sendo perseguido, né? Crucificado, né? Estevão mesmo, coitado. Coitado. É melhor o antigo mesmo. Ah, depende. Volta pra depende. Davi. Viver lá na época de Damascenismo Davi já era melhor. foi pra... Ai, Damascenes ganhando força novamente. ganhando força novamente. Tentaram me prefere? derrubar aí. Você quer saber como o Damascenes... Pera ainda Você que... quer saber como o Damascenes vai terminar? Assiste até o final. Você prefere, esse Seja daqui é mesmo. pra Lucas de novo. Você prefere escrever um salmo com Davi ou uma carta com Paulo? Caramba, velho. Davi. Ah, eu acho que Davi, velho. Não, mas é porque assim, ultimamente que a carta com Paulo eu tô ia lendo ser- muito salmo, aí eu acho que Mas o pior é que tipo, nessa eu vou Davi também. Eu acho também, O Salmo. porque É. Paulo era as cartas pra galera e tal. É, o Tipo, povo tudo minha dando gente, trabalho, pelo ele lá, amor de você Deus. tipo, Mas eu é muita sabedoria as cartas. que- assim, Mas os salmos também. Paulo escrevia Salmo é cartas direcionadas para igrejas, tal. Um de cada vez. Um de cada vez. Ajudem o editor. Biel recomendar isso, zoado, porque eu quero dormir. Te amo, Gabriel. Eu acho que eu iria em Paulo, porque eu tava doido pra dizer a alguém: olha, você pare com isso, senão eu vou dar uma paulada. Não, meu sonho era ser chato igual Paulo. É. Meu Mas sonho também fazer é o dizer, quê? você tá errado. Sim. Eu vou Mas de eu Paulo. mais ressalmo mesmo. Eu vou de Paulo. Os Salmos é... É um episódio que te fez rir demais, o das mães. Ah, das mães. Quem Eu da que equipe cho- fala mais? O episódio fez chorar demais, o das mães também. Isso aí, Thalita. Ai, sei não. Quem da equipe é mais organizado? Não, Bíblia. Não, era quem é mais. Agora é o bate-volta. Quem é um convidado que mexeu com você? Rebeca Mendes. Rosália. Que mexeu? Sim. Eu acho mesmo. que Rosália. Tô brincando. Não, que mexeu mais, vamos lá. Tenta lembrar aí os... Rosália. Quem é que já Teve entrevistou? Janderson, teve Ivan, Ué, teve Pastor Sidney, Charles. Janderson, Kaline. Pastor Sidney, Kaline Kaline também também. foi muito bom. do Pastor Charles é muito bom, assim. É, foi bom. Ainda não... O de Kaline também foi muito bom. De Kaline foi muito bom. Eu gostei. Gostei muito do nosso também. Não, mas eu acho Eu de Renato. que é meio unânime, né? A questão de Rosália foi... Mas o de Rosália realmente, assim, foi Na verdade, o que mais tocou você foi o de Mas o que Rebeca. mais mexeu comigo foi o de Rebeca. Ela foi diva. É, porque Foi tem muito usada o por seu ele. testemunho, né? Sim. Quem sabe, se o pessoal comentar aí, né? De repente a gente bota esse testemunho. coloca nos comentários qual foi o Você episódio vai que pegar mexeu o mais. trecho que eu tô... O pessoal porque também. não sei o que, não sei o que. Ela, vamos orar. Exatamente. Sim. Aí vai fazer uma oração. Seja membro. Legal. É... Nem tem ainda. Uma palavra que resume essa equipe. Bagunça. Brincadeira. Também. Polêmica. Zoeira. Polêmica, com certeza. E é isso. Calma, e por fim, um versículo que te fortalece. Vai, Maria, começa de tu. Ah, rapaz, todos os que estão 11 marcados horas. Então, lá na cor da Bíblia. Todos, né? A Bíblia. O que Não, me escolha um. fortalece é aquele que eu já acho que já mandei pra vocês, mas eu mandarei no grupo do Evancast, que o nosso trabalho não é inútil aqui na Terra, que o Senhor ele recompensará nosso trabalho, mesmo que seja difícil. Aquele de Lamentações, que é as misericórdias. Três? não Eu ia sei falar o quê, desse também. Alguma coisa. Lamentações 3:23, eu acho. Eu gosto muito de Não é Lamentações. Colossenses 3:23, não. Não, eu acho que é Lamentações 3:33. Colossenses 3:23 é o que eu ia falar. Colossenses Que é... Faça as coisas para Deus como... Não, Os dois. Para são esses Deus. dois. É isso aí. É porque já é uma hora Lamentações da manhã. 3:33, que fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada isso aí. manhã. E Colossenses 3:23, que tudo que a gente faça seja Faça para para Deus e não para os para os homens. homens, porque Ele é o verdadeiro Senhor aqui Inclusive, na esse é o versículo que eu coloquei como Tá na base minha do bio. ministério. Tá na minha bio também. eu gosto muito desses dois. Sim, tu já falou Colossenses desse aí, né? 3:23, E tu? Acho que tá na minha bio do Instagram, Salmo 119. Algum número lá, porque é o maior que tem. Deve ser 100 e alguma coisa o versículo. Que fala sobre... firmei meus pés nos teus caminhos para não
pecar contra ti, alguma coisa A assim. tua palavra esconde dentro do meu coração para não pecar contra ti. Alguma coisa assim. Não, mas Eu é acho que esse aí é 119. outro. É outro, Ah, é? esse aí. É no 119 mesmo, mas eu não E lembro o firmar os versículo, pés que é o maior que Pô, eu tem. nunca vi, não. Mas é isso aí que fala. Eu tenho vários. Acho que. Não, é só um. Eu posso dizer dois? Não, Pode. só um. Só dois. Acho que tem tem aquele de Romanos, né? Não me envergonhe do Evangelho, pois ele é poder de Deus. Tem. E tem também um de Salmos, que eu gosto bastante, assim. Nos momentos que eu tô mais aflito, mais pra baixo, assim, triste, né? É Salmo 50:15, se eu não me engano. Que é invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Que é um salmo, assim, que eu acho espetacular, assim. Eu sinto muita presença. Muitas vezes eu já tive em momentos tão difíceis, chorando, assim, na presença de Deus. E só consegui orar isso, Chora assim. na presença de Deus. Choro, eu sou humano, né? E aí... Era isso. raro, mas Ele é um homem acontece. tão assim, Salmo. calvinista, tão, não, aqui a gente tá na base da razão, né, a fé e tal, e coisas, e aí... Enfim! Gente, eu tô muito feliz com o encerramento da primeira temporada. Tô muito feliz com tudo que a gente construiu até aqui. Tô muito feliz de que Deus colocou todos nós nesse propósito juntos. Muito obrigada pela dedicação de cada um, pelo esforço e pelo empenho. Muitas vezes em coisas que as pessoas nem vão imaginar ou ver, mas para as coisas que a gente deixa de fazer para se dedicar, para fazer alguma coisa pelo projeto, ou para estar aqui, ou um esforço, enfim. Muito obrigada, porque todo mundo está aqui empenhado nesse mesmo propósito. Deus vê todas essas coisas, a gente está semeando nos pés do Senhor, semeando com obediência, e Deus, ele tem prazer em nos abençoar. E eu creio muito nisso, que nós não estamos fazendo em vão, mas Deus vê as intenções do nosso coração. Se estamos fazendo com um coração reto e com um coração amável, com um coração que ama a Deus e as pessoas acima de todas as coisas, então Deus, ele vê tudo isso e ele tem prazer em nos abençoar. Eu sei disso. A gente não faz pensando nas bênçãos, mas faz pensando no amor. E as bênçãos são só consequências dos sacrifícios, das entregas, das coisas que a gente faz. Eu sei que Deus, ele vê tudo isso, considera tudo isso. E muito obrigada pelo amor, pela dedicação, pelo esforço. Obrigada. Obrigada por estarem aqui. Obrigada por aceitarem o chamado de Deus. Obrigada por se mostrarem cristãos de verdade. E que a gente pode estar aqui construindo algo tão legal juntos, dentro e fora das câmeras. É muito bom. Tudo isso, e eu estou muito feliz de fazer parte disso. Né, Júlia? Mesmo você aí quietinha, você faz parte de tudo isso, eu te amo. Você, pra mim, também é muita Ela tá tão demonstração. feliz. Eu sei que ela tá brava, mas você, pra mim, é uma demonstração de fé, obediência e amor a Deus. Você me inspira. E aos seus amigos também. Porque senão a massa rente não tava aqui, não. Ela tinha largado tudo e ido embora. É verdade. A bichinha. E é isso, galera. Pra gente encerrar esse episódio. E a temporada, E né? a temporada. Êêêê! E o podcast. E o canal. Calma. Agradecer que nem Thalita falou, a todos que se empenharam na equipe e todos aqueles também que se inscrevem no canal e acompanham a gente também. Deixando like, compartilhando com os amigos e tudo mais. Por isso que é importante a gente estar aqui unidos com o propósito e vendo os frutos acontecerem, as coisas acontecerem. É muito bom, muito gratificante. Como eu disse, quase choro no começo. Enquanto vocês falavam, passando um filme de tudo. Chorar, Pode chorar no queria que você final. tivesse De chorado, tudo- lágrimas. Pode De chorar. tudo aquilo que a gente já passou, foi muito bom e tem sido e vai ser muito bom também. E que momento maravilhoso a gente vem vivendo. E é isso. É isso. Muito Que obrigada nem também diz Maria, já você. demorado de desligar. Já desligou, eu e ela. Muito obrigada a você que esteve aqui presente com a gente até o final desta temporada. Que assistiu. Que assistiu. Obrigado a você, Gabriel. Muito obrigado, Gabriel, pela sua presença notável. Muito obrigado. Tocando. Obrigada, Gabriel, Pelos pela efeitos sua sonoros. paciência, por estar aqui. Você é divo, você é tudo. Obrigada a você que assistiu esse episódio até o final, que esteve aqui com a gente, que acompanhou a temporada. Dá o like, se inscreve no canal. Nós retornaremos em breve, muito em breve, com a segunda Sim, temporada, sim. com novos Talvez. episódios.
Se Sândalo não botar o episódio bruto, a gente não vai ser processado, vai ter segunda temporada. É verdade. Se Sândalo botar editadinho bonitinho, vai dar tudo certo. O processo na vida do crente é inevitável. Não! É para o crescimento. Não, quero crescer não! Que ele cresça e eu diminua, ó. Fique desse tamanho Que aqui. ele cresça aqui, o canal. O episódio bruto, se for pra crescer o canal, né? Enfim, muito obrigada. Dá o like, se inscreve, nos acompanha em todas as nossas redes sociais. Vai ter corte desse episódio? Com Com certeza. certeza. Tem, né? Um corte inteiro de 1 minuto só. Pi. E é isso, gente. A gente tá muito feliz. Esperamos que vocês tenham sido abençoados por tudo que construímos até aqui. Essa é a equipe que faz tudo acontecer. E estamos juntos na próxima temporada. Um beijo. Até a próxima. Tchau, Novidades tchau. vêm, viu?